todos e a todas, peço a atenção dos senhores para a chamada dos jurados. À medida que forem chamados, os senhores respondam presente. Celine. Presente. Letícia. Presente. Camila. Presente. Maria Janaína. Ângelo. Maria Beatriz. Clara Beatriz. Vinícius. Mirela. Joyce. Caíque. Guilherme. Ticiano. Eu, doutor Daniel Martins, declaro aberta a sessão de júri simulado, composta pelos alunos do terceiro ano do ensino médio do Colégio Santiago, localizado na cidade universitária, município de Maceió, Alagoas. Será submetida a julgamento nesta sessão os réus Fernando Collor e Augusto Farias. Advirto que os senhores jurados não poderão comunicar-se entre si nem com outras pessoas, sob pena de expulsão do conselho e pena de perda de posse na matéria. No entanto, poderão sempre dirigir a palavra para mim. Advirto ainda que qualquer brincadeira feita por qualquer participante durante a realização desse júri simulado acarreterá pena de exclusão da atividade. Convido a todos os jurados a ficarem de pé para o compromisso. Assim que eu fizer o compromisso, chamarei a cada jurado pelo nome, devendo cada um responder assim o prometo. Em nome da lei, oriento-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e foi estudada acerca da temática. Cada jurado, ao ouvir o seu nome, deve responder assim o prometo. Celine. Assim prometo. Letícia. Camila. Maria Janaína. Ângelo. Maria Beatriz. Clara Beatriz. Vinícius. Mirela. Joyce. Caíque. E Ticiano. Ouviremos agora as testemunhas de acusação, que apresentarão relatos em relação ao caso PC Farias. Após ouvir cada testemunha, advogado e promotor podem fazer questionamentos acerca do que foi relatado. Primeiro, irmã de Suzane. Aqui, testemunha, quem vai interrogar? Agora estamos colocar a escolha Vamos mudar aí para cortar aqui, senão ninguém passa O pessoal da imprensa, cobertura, pode tirar foto, filmar os trechinhos, tá bom? Ok? Já pode estar no Instagram. Bom dia a todos. Eu sou advogado promotor deste caso. Meu nome é Enéas. Estou aqui com as promotoras Isabelle, Thalita e Evelyn. E junto a elas iremos abordar esse tema. Bom, para começar, a introdução, eu gostaria de falar uma biografia do PC Farias, feita pelo investigador Apolo. Abre aspas. Pense em um homem que controlava bilhões. Um nome que ecoava nos corredores de poder, mas que de repente desapareceu nas sombras da história. Imagine um esquema de corrupção tão vasto que abalou a estrutura de um país inteiro. Agora reflita. O que acontece quando alguém sabe demais? O que acontece quando essa pessoa está prestes a revelar segredos que poderia derrubar os poderosos? Este é o caso de Paulo César Farias. E com isso, eu separei algumas perguntas para a testemunha. Bom, primeiro, a senhora sabia que Suzane carregava uma arma ou sabia usar armas de fogo? Ela sabia usar, mas ela nunca teve posse. E, além disso, a perícia nem encontrou os vestígios de portador. Certo. Segunda pergunta. A senhora tinha conhecimento que Suzane e PC Farias tinham um relacionamento conturbado, com brigas frequentes? As brigas sempre acontecem com o casal, mas nada que sempre acontece violência. E
A Suzana já demonstrou estabilidade emocional em outros relacionamentos? Nunca teve um histórico de comportamento instável. Ela é intensa, mas sempre foi racional. Não tem indício de que ela teria surtado a ponto de matar alguém e se matar. A senhora tem certeza que Suzana não era capaz de cometer um ato impossível? A Suzana sempre foi impulsiva para falar, mas nunca para agir. Então, não tem como os fatos mostrarem que, na verdade, ela assassinou. Porque tudo indica que ela foi morta. E última pergunta. A senhora acredita que Suzana poderia ter sido usada como instrumento de manipulação por terceiros? Ela pode até ter sido condicionada, mas eu acho que nada que poderia ter agravado. E nada que poderia indicar que foi ela que matou. Até porque ela também foi assassinada e a cena do crime mostra que todo mundo sabe, inclusive da família, que ela foi morta. Tá certo. Eu encerro. Obrigado pela participação. Né? Defesa tem alguma pergunta para ele? Não, né? Não. Próxima, irmã da falecida esposa de PC Farias. Eu gostaria de começar perguntando como os filhos das Farias ficaram sabendo do ocorrido. Foi algo de Farias que ocorreu, então que contou logo após a nossa pessoa. E como foi a versão deles? Como qualquer pessoa que acompanha Acredito que você não tenha muito contato com a Suzana, mas o que você pode dizer sobre ela? aparentemente uma pessoa nunca teve apenas filhos de casais, mas nunca teve comportamento agressivo. Essas são as minhas perguntas. Agora, prima de Suzana. Como a senhora descreveria Suzana como pessoa? Ela era uma pessoa muito alegre, cheia de planos, e ela até pensava em um futuro com o PC, planejava se casar. Ela demonstrava sinais de depressão ou instabilidade emocional? Não, muito pelo contrário. Como eu falei, ela era uma pessoa cheia de planos, ela era muito alegre e nunca demonstrou nenhum sinal de depressão ou algo. A senhora acredita que Suzana teria coragem de tirar a própria vida? De forma nenhuma. Como a senhora soube da morte dela? Informações que terceiros passaram e pelos noticiários. Até que falaram também que ela se matou e se matou depois. Quando a senhora viu essa reportagem, a senhora qual foi sua reação? Você acreditou? Você Não. acreditou? Tanto eu como outras pessoas não acreditou, não tiveram acreditar nessa notícia, até porque, como eu disse, ela era uma pessoa que não demonstrava que poderia fazer isso. Obrigado, tudo certo. Ouviremos agora a testemunha de defesa, que apresentarão relatos em relação ao caso PC Farias. Após ouvir cada testemunha, advogado e promotor podem fazer questionamentos acerca do que foi relatado. Primeiro nome, jornalista. Bom, eu queria fazer uma
Primeiramente, bom dia a todos que estão aqui hoje. Bom, eu sou advogado Eric Rafael, e eu vou fazer algumas perguntas a ele. Jornalista, o que você, ao receber o caso, o que você soube mais ou menos? O que você concluiu? Eu faço uma investigação. O que você descobriu sobre essa investigação? Muita coisa, porque a minha, a galera de dentro ali no meio da bagunça que estava no local, o que você pode observar nas provas? só que a perícia informou. Só o que a perícia informou. O senhor também, como estava mais ou menos no local das provas? Consegue se informar? Também vai vir. O promotor vai interrogar esse. Você teve acesso a um documento sigiloso? Não? É sobre a investigação em si. Você se sente intimidado e partida e acessar algumas coisas? Não recebi nenhuma informação. Por exemplo, você falou logo no início que tinha dificuldade de investigar por conta das pessoas, né? Então, isso realmente aconteceu? Você não teve muito acesso às provas? Eu não tive muito acesso, mas eu também não tive cuidado de informar. Uma pergunta. Bom dia. O senhor afirmou que a sua reportagem foi baseada no perito, primeiro laudo, certo? Primeiro laudo, oficial do caso. O senhor procurou investigar um pouco sobre os fatos que estavam na cena, se eram compatíveis com o laudo? Confio na prova que o senhor fez. Mas se alguém espalhar uma fake news, isso é errado. Então o senhor, como profissional, deveria ir atrás dos fatos, não apenas compartilhar. Mas o profissionalismo, ele está fazendo trabalho de novo. Não foi o profissionalismo. E se o trabalho for alterado? Aí não tem o que fazer. Mas você deveria procurar saber antes, né? Eu estudei, ele deu algo dele, eu vou fazer. Então você está afirmando que não estudou para ser jornalista? Não, tem para ser jornalista, não foi não. Sim, mas o jornalismo se baseia nisso. Como é que alguém é jornalista e vai passar notícias falsas, informações erradas? Eu recebo informações e repasso para mim. Ah, então você recebeu. O perito me falou, eu olhei lá. Você sabe assim, a procedência desse perito, o histórico dele? Mas ele trabalha na polícia, ele é seu profissional. Bom, aí vemos a incompetência desse profissional, né? Mas nada a falar. Agora, ajudante, primeiro perito. Bom, alguns pontos sobre assim, o senhor conseguiu contratar o caso do local do sexo. Por exemplo, eu estou colocando na diagonal para o funcionários de forma oficial, a cena da os corpos na hora da morte não batia com os estatutos. Teve algo a acrescentar sobre o estado do local das provas? O local estava limpo, sem sinais de sangue, luta,
de acordo com as suas pesquisas, o senhor se contrapõe ao primeiro nome, correto? Qual foi a conclusão desse aí? O senhor juiz me consegue fazer mais algumas perguntas ao perita para concluir? Obrigado. Senhor, Vossa Excelência poderia explicar ao júri qual foi a principal divergência entre o seu laudo oficial e o segundo laudo? Ou seja, a diferença entre o seu laudo e o que sim. A principal diferença foi que o meu laudo relata que Suzana não matou esse Farias, esse matou. Sim, foi ocasionado pela sensação. O senhor avaliou a trajetória do disparo que atingiu Suzana? E por que você considerou improvável que tenha sido suicídio? Sim, eu analisei. E de acordo com os órgãos da história do laudo, é improvável que ela tenha tirado esse Farias do lugar que ele estava e depois se matado com um tiro na cabeça, deitado. Certo. Anteriormente, o senhor citou que a cena do crime estava ali. Correto? Bom, então, eu e a promotoria chegamos a uma conclusão que a cena foi alterada, o que dificulta o caso. Mas, na frente, iremos voltar nesse assunto. Eu só queria deixar claro que o perito confirmou que houve alteração na cena, correto? Tá, obrigado. Alguma pergunta? Mas, Sem mais. Os senhores jurados necessitam de algum esclarecimento sobre o que foi relatado? Não? Terminado os relatos das testemunhas, vamos iniciar os debates. Com a palavra, a doutora Eva, a doutora Isabelle, a doutora Thalita e a doutora Apolo, promotores de justiça. Eu gostaria de fornecer uma linha do tempo de 1980 até o ano da morte de PC Farias. Na década de 80, PC Farias começa a se destacar como empresário e operador político. Ou seja, foi nesse momento que ele estava no seu auge. Nesse momento também, na década de 80, ele se torna tesoureiro da campanha presidencial de Fernando Collor de Mello, em 1989. Nesse mesmo ano, em novembro, Fernando Collor vence as eleições presidenciais, com fonte de apoio financeiro e logístico de PC Farias. Em 1990, o Collor assumiu a presidência e PC Farias torna-se uma figura influente nos bastidores, acusado de comandar um esquema de corrupção com empresas fantasmas. Em 1992, a imprensa começa a divulgar denúncias do enriquecimento ilícito e desvio de dinheiro público. Como eu falei anteriormente, eles foram acusados de corrupção. Em maio de 1992, Pedro Collor, irmão do Fernando Collor, denuncia publicitamente a existência de um esquema de corrupção envolvendo PC Farias e o presidente, seu próprio irmão. Daí surgiu uma CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, que é criada no governo para investigar alguns esquemas, investigar fatos. Em setembro, após a CPI apontou provas e a Câmara aprovou a abertura do processo de impeachment de Collor.
E antes desse processo ocorrer, ele renunciou ao poder. Em setembro, aconteceu essa abertura do processo e em dezembro, para evitar a cassação, ele abdicou do poder. Em 1993, com essa repercussão todo o caso, o PC Farias ele foge. O PC Farias, com mandado de prisão, ele foi expedido e foge para fora do Brasil. Daí a Interpol é acionada. No ano seguinte, em junho, o PC Farias é preso na Tailândia com documentos falsos, logo após é extraditado para o Brasil. O processo judicial nessa época, o PC foi condenado por sonegação, formação de quadrilha e corrupção. E ele passa a cumprir uma pena em regime semiaberto. E o próximo passo nessa linha do tempo é 23 de junho de 1996, o ano da morte do PC e da sua namorada. Bom, na madrugada do dia 23 de junho, PC Farias e sua namorada são encontrados mortos em uma casa de praia em Maceió, Alagoas. A hipótese inicial foi que Suzana matou o seu marido e depois se suicidou, considerado um crime passional. Só que houve várias controvérsias. E a família e peritos independentes levantaram suspeitas de execução. Ou seja, não foi um crime passional, mas houve suspeita de duplo homicídio qualificado. E devido às inconsistências nas provas, ficou um mistério, pois a cena ficou, digamos que, impossível o perito chegar a uma conclusão, pois a cena foi alterada, estava limpa, e aí surgem algumas controvérsias. Será que ela matou ele realmente, ou se ambos foram mortos por terceiros? E assim eu descrevi uma linha do tempo desde o auge até a morte dele. Mais à frente iremos falar mais sobre isso. Obrigado. João Paulo descreveu a linha do tempo, o auge dele até a morte, e eu gostaria de fazer algumas, revelar, demonstrar alguns fatos que aconteceram durante o período de julgamento de o que aconteceu com o PC de sua namorada. Começando falando por um dos réus, que é o Augusto Farias, que é o irmão do PC Farias, ele defendeu de forma exagerada os 4 seguranças que estavam no local do crime, os tais que foram os principais suspeitos no começo das investigações. E ele pagou a defesa desses 4 funcionários, ou seja, o irmão da vítima estava pagando, né, o advogado da pessoa que estava sendo acusada de matar o seu próprio irmão. Né? E ainda mais, há relatos que Augusto Farias atrapalhou, né, as investigações, ficou fazendo tumulto e outras coisas. Além disso, como vocês sabem, a família Farias é muito influente em Maceió e eles usaram a mídia para influenciar o pensamento da população a acreditar que tinha sido homicídio seguido de suicídio. E além disso, Augusto ele tentou subornar os delegados. Desde já está. É dada a palavra a doutor Edson, doutor Érico, doutora Clara, doutor João Vitor, advogado de defesa. Bom, eu gostaria de agradecer pelo advogado Enéas ter feito essa linha e ter poupado um pouco do meu trabalho para agradecer. Bom, seguindo a linha do tempo do Apolo, vamos pular para a parte mais final, onde ele já afirma um pouco sobre o Collor ter se envolvido um pouco sobre a questão dele ter se envolvido em esquema de corrupção e dentre outras penas que ele sofreu ao longo da sua vida. Porém, com relação ao caso atual que está sendo julgado, infelizmente, bom, não sei se existem muitas provas sobre. Apesar do Fernando Collor ter um domínio de fato, já que ele era muito parceiro do PC Farias, antes de ele se desligar politicamente dele,
surgiu, inclusive, a teoria de que Fernando Collor foi o mandante e até o culpado pela morte dele. Mas ele ter um domínio não indica que ele seja um mandante. Teria que ter provas. De acordo com o STF, decidiu que a hierarquia não implica domínio de fato. Não há provas que Collor comandava diretamente os esquemas, tanto pela perícia, tanto pelos aqueles que olharam e comandavam. Ele também cita a Thalita, cita o Augusto Melo, o segundo réu, o meu segundo cliente. Sobre isso, surge a teoria, normalmente é julgada a teoria, de que seria sobre inveja. A família Farias realmente é muito influente, tem muita produção financeira. E o PC Farias, assim como o advogado citou, era muito influente. Na sua carreira, ele conseguiu muito dinheiro, muita fama. Mas isso não implica que Augusto tivesse algo com inveja. Tanto que no laudo da testemunha, Augusto vai ser perguntado sobre isso. E, de acordo com o caso, julgado em 1996, Augusto Farias Melo vai afirmar que a relação deles era estável. Isso era perceptível até sobre aqueles que estavam perto. A relação era de realmente dois irmãos. E ele afirma não ter nenhum interesse no dinheiro ou nas questões financeiras ou na fama. Também é dito que, mais ou menos, como que o Augusto Melo era o operador financeiro dos sistemas. E a função dele era técnica. E não há prova de que tivesse conhecimento ou intenção criminosa. Já que por jurisprudência, cita aqui, no STJ, indica que técnicos sem dolo comprovado não respondem penalmente. Infelizmente, implicando assim que ele seja culpado de algo, já que não há provas concretas do caso. Inclusive, se puder mostrar essas provas, agradeceria na próxima. Bom, o defensor do caso me atacou em 2 pontos. Falou que, primeiro, eu acusei levemente, porém, em nenhum momento eu acusei ninguém. Eu apenas trouxe fatos verídicos que tanto a imprensa quanto os peritos, os investigadores me forneceram. Já começa errado daí. Pelo que eu lembro, eu não acusei ninguém. Os senhores juízes estão de prova, me corrijam se eu estiver errado, mas ele já está sendo controverso daí. Ou ele não está prestando atenção, ou ele já está com a fala pronta. Coisa que eu acho que deveria ser inadmissível em um tribunal. Certo? Segundo ponto foi que ele falou sobre o Fernando Collor ter envolvimento com o caso. Mas em nenhum momento alguém aqui falou que ele foi diretamente ligado ao caso, ou o mandante do crime. Primeiro que a testemunha que ele trouxe disse que a cena estava limpa. Então, mesmo se ele tivesse feito, não teria provas. E eu só quis mostrar esses pontos mesmo. Obrigado. Bom, respondendo a pergunta, primeiramente ele já começa falando que acusa levemente. Logo em seguida, ele contradizendo a si mesmo, ele acaba dizendo que eu não acusei ninguém. Como é que eu, que acuso levemente alguém, posso ser que, não acusei ninguém? Trazendo para um contexto para facilitar a compreensão de vocês, eu poderia dizer que a Júlia Celine roubou, sei lá, um pirulito. Acusado, talvez ela tenha roubado o pirulito. Mas, logo em seguida dizer que ela não roubou nada. Não estaria eu me contradizendo um pouco também? Ele afirma que eu acabei me contradizendo, mas infelizmente as palavras dele também se contradizem.
Pelo menos essa visão estão próprias que se eu estiver errado, me podem me corrigir, assim como ele falou, não copiando a frase dele. Sobre as falas prontas, não tenho fala pronta. Se quiser, pode confirmar. Se a Vossa Excelência quiser, permitir, pode olhar. Não tenho nada a responder e não estou omitindo nada. Essa é a resposta que eu estou. Primeiramente, bom dia a todos os ouvintes. Eu gostaria de apresentar o meu laudo pericial com base nas investigações que foram realizadas, né, sobre o ocorrido que levou a essa fatalidade, né, que levou ao óbito de duas pessoas, de um casal, né, de Paulo César Farias e de Suzana Marcolino. Então, gostaria de começar me apresentando. Meu nome é Carolina Guedes Freire. Tenho como cargo perita criminal oficial do Instituto de Criminalista. O local onde aconteceu o ocorrido foi na residência de veraneio, na Praia do Guaxuma, aqui na Sala Lagoas. E os falecidos foram Paulo César Farias e Suzana Marcolino, como já havia citado. O objetivo do laudo é analisar tecnicamente os vestígios encontrados no local do fato e nas vítimas, visando esclarecer a dinâmica possível dos eventos que resultaram na morte de PC Farias, né, e Suzana Marcolino. Bom, a metodologia do laudo que foi utilizada foi a inspeção de técnica no local dos fatos, a análise balística dos projéteis e da arma localizada, exames residuográficos e a análise de composição dos corpos, né, e mancha de sangue, feita pela tanatologia e a hemotanatologia, considerando também as falas dos testemunhos, né, que foram recolhidos pelas autoridades. Bom, a observação da cena. Ambos os corpos foram localizados no quarto de imóvel. A descrição, por favor. A janela apresentava sinais de arrombamento, embora não houvesse indícios de invasão forçada pelo restante da casa. A disposição dos corpos indicava possível movimentação pós-morte. Nenhum sinal aparente de luta corporal ou resistência foi verificado. Agora entrarei em detalhes dos exames e os vestígios que foram relevantes. Primeiro ponto. A arma compatível com os projéteis encontrados foi localizada próxima aos corpos. O laudo tanatológico indica que o tempo entre dois óbitos foi curto, mas com intervalo suficiente para sugerir dois momentos distintos. Terceiro ponto. Testemunhos de brigas anteriores entre o casal foram registrados, assim como indícios de abalo emocional de ambas as partes, tanto de Suzana Marcolino quanto de Paulo César Farias. Entrando mais um pouco em detalhe na análise técnica da dinâmica possível. Com base nos elementos analisados, é tecnicamente plausível a seguinte hipótese. Paulo César Faria teria efetuado um disparo contra si próprio. Após constatar a morte, Suzana Marcolino, em estado de choque, tentou alterar a cena do crime, possivelmente com o intuito de simular um crime externo, por meio de que ela fosse incriminada. A quebra da janela e a movimentação dos corpos e a ausência de sinal de luta reforçam essa possibilidade. Em seguida, Suzana teria efetuado um disparo contra si mesma, encerrando a sequência trágica. Essa hipótese é sustentada por evidências materiais e pela ausência de vestígios claros e terceiros no local. Então, chegando à conclusão, a análise pericial dos vestígios no local, somada à balística, posicionamento dos corpos e exame de resíduos,
César Farias, seguido de alteração da cena do crime, seguido por alteração da cena do ocorrido por Suzana Marcolino e posterior do suicídio da vítima. As duas partes. Começa a defesa. A partir do laudo, quer ser querer esclarecer mais. Bom dia a todos. Sou o Whitson Gonçalves. Vou esclarecer segundo a HB30, ou lá que ela trouxe. Houve alteração da cena do crime, mas isso não significa que foi pelo réu, que não existem digitais, não existe indício, nem provas concretas, além de acho ou pode ser, isso não significa nada. E simplesmente Bom, segundo o laudo dos exames tanatológicos que foram realizados, indica que o tempo entre os dois órgãos foram curtos, mas com intervalo de tempo suficiente para sugerir dois momentos distintos. Ou seja, o laudo aponta que Paulo César Farias teria se matado primeiro, teria cometido o ato de suicídio primeiro. E Suzana Marcolino, logo após, viu a cena e como ela ainda estava assim viva, ela poderia sim ter alterado a cena, tentando ajudar, tentando socorrer, pois era namorado dela. Ela provavelmente estava abalada. aí segundo o arrombamento que houve, pode, como não teve sinal de arrombamento na porta, e os seguranças tiveram que observar o que estava acontecendo lá dentro, teve que simplesmente arrombar a janela, no caso, para observar ou até entrar e socorrer, tentar prestar algum tipo de socorro, e não foi isso. Que não tiveram sucesso, né? Porque logo após, ela ainda em estado de choque com emocional, claramente abalado, acabou cometendo o ato de suicídio também. Então, assim, a gente está falando de César Farias, né? Ele sentou, a Suzana ficou desesperada, e logo em seguida tentou fazer alguma coisa, mas não conseguiu fazer nada e acabou se matando também. Então, ele deve ter o número dele. Ideias racionais, eles são emocional deles. Isso só deixa o cara treinado pra isso, né? Porque eles vão pensar, pô, praticamente é muito Aí sobre a arma do crime, você falou que o PC se matou, depois a Suzana tentou fazer alguma coisa, não conseguiu e acabou se matando também. Mas a arma do crime na posição, eu queria adicionar uma prova adicional. Eles não podem, acho que eles podem ver. O senhor juiz consegue as imagens A movimento, assim. e todos aqui presentes podem ver. A arma do crime está localizada aos pés da cama, perto dos pés de Suzana. Seria uma distância aproximadamente 40 centímetros. Como que a arma foi parar tão distante, sendo que ela tinha se suicidado? E por que ela se suicidou atirando no peito dela? O que não é comum, principalmente nos suicídios de mulheres. Normalmente o suicídio acontece na cabeça ou na boca. Por que ela atirou no peito? Bom, para que a morte pudesse ter acontecido de uma forma mais rápida, pois sabemos que o peito é um lugar letal, sim, fatal, onde as chances de sobreviver a um tiro no peito é muito baixa, então qualquer pessoa tem ciência disso e ela pode ter feito no ato do saber dela, que atirando no peito seria mais rápido. E como a arma foi parar os pés dela, ela pode simplesmente ter caído e a arma pode ter sido arremessada para o lugar onde estava sendo encontrada. Porém, depois
a perícia vai ficar com as detalhes. Mas o corpo, quando morre, ele pode sofrer esses espasmos e lançar algo, mas ele não consegue lançar uma água nesse peso a uma distância de mais de 40 centímetros. Tem mais? Eu gostaria de continuar. Bom, a perita afirmou claramente que ela, a vítima, no caso Suzana, poderia ter atirado no peito para ser mais rápido, certo? Coisa que não faz sentido algum, porque se eu estou com algum tipo de problema, quero me matar rápido, eu vou atirar na cabeça. Normalmente, nos suicídios, isso é o que acontece. E por que ela atirou no peito? Dá pra ver que a perfuração está no peito, como ela falou, mas ela acaba se perdendo na fala, pois não está sendo compatível com os fatos. Se ela queria se matar mais depressa, seria na cabeça dos fatos. Vossa Excelência não acha? Suzana estava em estado de choque. Claramente ela apresentava instabilidades emocionais. Ela pode não ter raciocinado de uma forma tão lógica na hora. Todos concordam que ela estava em estado de choque, ela estava abalada emocionalmente. Está certo. A gente irá convocar a perícia. Perícia essa que analisou a posição do corpo dela. A segunda perícia. Eu posso me dirigir a palavra a ela? Está dispensada aqui. Está dispensada. Não, foi pro terceiro, foi o corre, foi pra fazer os caras. Eu não fiz o terceiro. Bom dia. E não foi o foco. A senhora foi a segunda perita. Terceira? Ok. E sobre a posição do corpo da vítima, Suzana? Eu não entendo isso. Sou promotor, não sou perito. Mas eu acho óbvio que foi uma posição de defesa, não de ataque. Então, a senhora tem algo para falar sobre a posição do corpo dela em relação à tese que a outra perita afirmou de suicídio? Claramente, pela imagem que temos do crime, aqui não vou dizer que foi o terceiro, mas tem como ter até a imagem de como mataram o Paulo, certo? Sim. Aqui mataram Paulo César do lado do peito. O tiro foi do lado um pouco mais acima do peito, próximo à axila. Uma pessoa que quer matar, você acha mesmo que vai dar um tiro no peito? E de acordo com as imagens, que não temos como analisar provas e fatos, até porque no momento que chegamos na cena do crime, estava tudo limpo, colchões queimados e já não tinha mais a arma. A arma estava no tribunal daqui de Maceió. Mas pelas provas, pelas fotos, a arma estava a 1,5 metro da mão dominante de Suzana, onde uma pessoa com espasmo só consegue jogar a arma a no máximo 30 centímetros. E se pararmos para analisar, ela está numa posição na cama como se fosse levantada. Como eu falei anteriormente, uma posição de defesa. Ou seja, isso pode indicar que houve não suicídio, mas sim um homicídio contra a Suzana. Sim, segundo o laudo que estudamos logo em seguida, esse foi o terceiro laudo com um grupo de peritos convocados pelo Ministério Público de Alagoas. Tem dizendo que, vou destacar alguns pontos principais. Não houve acampamentos nas portas. As portas, ou seja, alguém dentro da casa ou deixou entrar, ou estava dentro da casa mesmo onde aconteceu. Nas mãos de Suzana não foram encontrados resíduos de pólvora. Quando você atira, suas mãos vão ter resíduos de pólvora por conta que a bala sai tanto pela frente como sai fumaça por trás. A arma não tinha impressões digitais nem sangue. Uma pessoa que vai se matar vai pensar em colocar uma luva ou então limpar a arma?
distância do tiro foi cerca de 3 centímetros. Assim, se eu fosse me matar ou então matar alguém, eu não iria dar uma distância não tão grande, mas também eu encostaria no meu corpo, para ter certeza que iria funcionar. E ela tinha marcas no pescoço de hematomas, como se ela tivesse sido agredida antes de morrer. Aqui nessa imagem, tem a imagem da traqueia dela, logo após ser exumada. O corpo dela teve a exumação do corpo, e aqui tem a imagem da traqueia, onde tem uma leve fissura. Podem olhar se quiser. Tem uma leve fissura na traqueia, como se alguém tivesse enforcado. E esse osso apenas quebra ou fissura se estiver com sinais de estrangulamento. Bom, com base nessa fala, vemos que temos aqui uma profissional que investigou a cena do crime, não supôs que teve arrombamento, ela trabalhou com fatos verídicos. Aí fica a critério dos senhores jurados, em quem acreditar. Se vai acreditar em uma perita que analisou os fatos ou em uma que disse algo que não contradiz a verdade. Algo que não bate, não é compatível com os fatos. Outra coisa que eu quero ressaltar é que o segundo perito, que foi George Sanguinetti, ele contestou o laudo da primeira perícia, onde dizia que Suzana matou e se matou logo em seguida. Ele contestou dizendo que esse laudo aqui, que tem da terceira perícia, foi baseado no laudo do segundo perito, o George Sanguinetti, onde foi testemunha de defesa do lado. Dos réus. É sobre a questão do ângulo do tiro. Como percebemos, quando acontece o disparo, a arma sofre trajeto, certo? Então, na primeira perícia foi feita de forma... A primeira perícia foi feita de forma muito rápida e eles alegaram que Suzana tinha uma altura maior do que ela tinha. Isso pode influenciar no laudo? Isso pode influenciar, até porque atrás do local onde ela faleceu, tinha uma parede que foi perfurada e logo em seguida a poltrona foi perfurada. Não sei se dá pra ver aqui, mas se os senhores jurados quiserem ver, tem a Suzana, no primeiro laudo, tinha 1,67 m, onde esse era a altura de PC. Suzana tinha 1,57 m. Então, o disparo, à medida que a bala se movimenta, seria diferente. A outra perita afirmou que ela pensou Suzana, era um seu momento de desespero, ela teve o raciocínio de pensar que um tiro no peito seria mais rápido do que um tiro na cabeça. Mas uma terceira pessoa, um terceiro envolvido, não pensaria a mesma coisa ao tentar matar alguém? Um tiro no peito seria mais rápido? Com toda certeza, até porque quando pensamos em se suicidar, o primeiro local que pensamos é a cabeça, por, vamos dizer que o cérebro explodir. Vamos dizer que seja assim. Então, a perita afirmou que a Suzana, mesmo em estado de desespero, ela parou para pensar e para analisar que seria melhor ela se matar direto no coração ao invés da cabeça, que é o que normalmente suicidas pensam. É isso? Não vou contestar o laudo de outra pessoa, até porque ela também estudou. Mas é basicamente isso. Obrigada. Vossa Excelência me permita, com essas imagens da cena do crime, chegamos na perita para analisar o depoimento dela. Eu anotei aqui algo que contradiz a outra perita. Primeiro, Pessoal, vocês estão vendo aí que a gente está fazendo 3 aulas de julgamento. Você sabe quanto tempo dura um júri? Às vezes dura 1 dia, 2 dias, com pausas para o pessoal se recolher. A gente está sabendo, mas a gente precisa estar atento aí, tá? Vamos lá. o
primeiro fato na cena do crime seria a posição dos corpos. A perita falou que Suzana estava em posição de defesa, certo? Isso quebraria a afirmação da outra perita, que diz que ela se matou. Segundo, como ela também falou, foi o trajeto dos tiros, que a altura não era compatível com a de Suzana. Inclusive, fizemos uma cena aqui que retrata isso. Sim, deixamos vocês. Fizemos uma cena que retrataria isso. Ou seja, os fatos não estão batendo. Existe alguma coisa de errado aí. Terceiro, como ela também mencionou, os vestígios de pólvora. Ou seja, na exumação que teve do corpo de Suzana e de Teresa Farias, não encontraram em nenhuma das mãos vestígios de pólvora. Ou seja, se foi realmente eles, houve uma terceira pessoa para limpar as provas. Por quê? Eu não sei. Mas tem algo estranho aí. Sangue ou digitais. A perita falou também que não havia sangue na cena. Não na cena completa, mas onde deveria, pela lógica, aparecer. No caso, na arma, etc. Bom, eu teria uma pergunta. A senhora chegou a analisar alguns objetos pessoais, como celular? O celular de Suzana desapareceu logo após a cena do crime, então não teve como analisar. Eu acho bastante estranho um objeto como um celular que pode ter várias provas, por exemplo, eu, se por algum motivo não estou bem, uso meu celular para falar com alguém, ou se estou sendo ameaçado. Resumindo, usamos o celular praticamente para tudo. Sabemos que não foi encontrado na cena do crime. Então, a pergunta que é, onde foi parar o celular de Suzana? Será que vocês estão conseguindo entender que os fatos não estão batendo sobre a hipótese de suicídio? Para minha pessoa, não faz sentido nenhum. Exatamente. Foi praticamente como uma queima de arquivos, apagar as provas do crime. Então, aqui eu encerro. Obrigado. Vale ressaltar também que a arma do crime desapareceu a arma do crime desapareceu do fórum e que a Suzana ela era canhota. E se vocês olharem a imagem como a gente mostrou, né? Se vocês olharem a imagem, ela era canhota, mas a imagem dá a entender que ela usou a mão direita para se matar. Então, como é possível alguém que é canhota tentar se matar e usar uma mão que não é dominante? Bom, gostaria de analisar os principais fatos que foi da perícia da Tainá e comparar um pouco com a nossa perita Carol. Bom, como vocês sabem, em 1996 saiu lá no oficial de Bratão Paris, que foi o primeiro legista do caso. Ele, assim como a nossa perita Carol, afirma a tese do suicídio. Já ressaltando aqui que ela já disse que não menospreza o trabalho dos colegas. Bom, assim como para trabalheiros, afirma a tese de suicídio, onde vai afirmar que Suzana se matou devido ao estado mental dela, já que após matar PC Farias, aquele que era seu amado, com certeza o estado mental dela não estava em perfeito estado, não estava sã. Imagine eu matar aquele que a pessoa que mais amo, eu ficaria em estado de choque. Com relação à posição da arma, muito, como você já viu, muito mais provável que seja na cabeça. Normalmente é assim que se acontece. Mas é o mais provável, mas não tira a impossibilidade de ela ter se atirado no crime. Bom, a perita, a segunda perita, assim como o Sanguinete, vai afirmar sobre a tese do homicídio, o que também não é errado falar. Já que foi, como assim a Tainá falou, teve a ausência de resíduos de pólvora, tanto na mão direita quanto na mão esquerda. A questão do esparto corporal, que não lançaria a arma tão longe.
O que, já adiantando, eu acho que o advogado Inês veio falar que a arma foi possivelmente implantada por algum terceiro, algum responsável. O ângulo e a posição dos corpos incompatíveis para o suicídio, já que, assim, no primeiro laudo foi falado a questão do suicídio, mas no segundo sanguinete, assim, a Tainá irá provar que o ângulo da arma, do tiro no peito, era incompatível para ela ter se suicidado, apesar de ter se atirado no peito. Também ela cita sobre as lesões e manchas de sangue que indicariam movimentação dos corpos, uma briga, talvez uma possível luta, uma defesa, já que, bom, alguém está prestando a me matar. Obviamente eu, em prol da minha vida, irei lutar sobre isso. E, bom, assim como em 1996, nós entramos em outro passo, que é a questão de dois legistas, que em ciência, que os dois têm ciência e conhecimento, mas entram em contradição. Mas não afirmo que a Tainá está errada, já que PC Farias era influente. Era possível que tenha vários inimigos. Era muito influente, famoso, político, afinal de contas. E por conta disso, apesar da ciência ter chegado a um consenso, eu não retiro os fatos que foram apresentados aqui. Nada a acrescentar. Os senhores jurados estão aptos a julgar? Querem algum esclarecimento? Passo agora a parte das questões, no meio das quais os senhores decidirão o caso presente. Qual seria a visão deles e a visão de... Define o quê? Bom, eu, já aproveitando que eu já estou de pé, bom, eu defendo... Para convencer o jurado de vez os quais devem para ser julgado. Bom, eu talvez apoie um pouco mais a ideia devido à presença de mais provas tanto do Sr. Benete em 1996, tanto da perita Tainá, mas, bom, apesar de sabermos que talvez tenha um responsável na morte, quem seria esse culpado? Quem seria? Assim como foi citado, o local de provas teve muita gente. No dia da morte, a segurança entrou vários jornalistas, como a nossa testemunha, o jornalista Hector, ele não foi barrado de mexer no local. Então, pode sim, é possível ter algum responsável por isso. Mas é impossível afirmar quem teria sido. E principalmente, além de quem matou, quem seria o mandante. Este é o que apoio. Eu protesto. Protesto em que, meu amigo? Eu não sei se o senhor sabe sobre isso, mas Pode apontar você. Vossa Excelência, o senhor está prestando atenção no caso. O que a testemunha da defesa falou, o doutor Leonardo, ele deu fatos. Por isso estamos diante do tribunal. Respeitando o juiz. Além de controvérsias, contradições com sua própria fala, temos uma pessoa que não respeita o local, muito menos a pessoa que ali está. Então, para mim, isso é absurdo, pois o mínimo como profissional que ele deveria ter era educação, coisa que não está havendo. E outra coisa é a prova, né? Tivemos vários fatos e eu creio que nenhum deles houve contradição, diferente deles, que começaram dizendo que a Suzana se matou, mas agora ele acabou de dizer que é possível ter um terceiro mandante, uma terceira pessoa. Eu acho isso estranho. Vai ficar a critério dos senhores jurados.
Bom, sobre a análise que eu afirmo primeiro, o suicídio. Bom, essa foi a análise da perita, como o senhor mesmo disse, a nossa função não era dela. Quem sou eu para afirmar alguma coisa na função dela? Né? Então, por isso eu confiei. Mas, a partir da análise do segundo perito, como na entrevista, é possível afirmar teorias, mas nenhuma prova concreta. Inclusive, deixa eu ligar aqui, quais seriam as contradições que eu vi? Bom, primeiro, porque a defesa, pelo nome, você já deve entender que eles têm o dever de defender algo ou alguém de acordo com o fato verídico. Coisa essa que eles não estão cumprindo. Ou seja, eles estão mais acusando do que se defendendo. Então, eu acho estranho. Bom, queria adicionar uma informação que talvez vai educar os advogados, que é a seguinte forma: quando se há pedido de protesto, o tempo é dos promotores. Vocês devem defender após a fala dos promotores. Isso foi mais um ato de respeito diante dos promotores. Permitam-me mais uma prova que estamos diante de profissionais, ou não, melhor, pessoas que não sabem nem o seu dever diante da Vossa Excelência e dos senhores juízes. Ou seja, para mim, isso é novamente um absurdo. bom, diante da questão do protesto, eu esperei calmamente eu falar. Admito que no início bloqueou, salvando vários, mas logo após admitir meu erro, eu fui, esperei ele falar, pedi permissão ao meritíssimo e ele permitiu que eu falasse, fazendo a minha pergunta para ele. Sobre a questão sobre a função da defesa, vocês também não estão fazendo a questão das acusações. Vocês podem até estar acusando alguém, mas quem seria essa pessoa? O réu, se me pergunto falar, terminar. Bom, os réus que estão aqui no tribunal hoje são Augusto Fábio Melo e Fernando Collor Melo. E em nenhum momento vocês acusaram ele. Acusaram pessoas, normalmente o responsável, mas não afirmam quem seja ou mostram provas sobre quem é esse responsável. Muito menos mostrando provas que Augusto Melo, tem alguma participação sobre, ou o Fernando Collor, que tem menos desenvolvimento ainda, teria algum desenvolvimento, ou seria mandante, ou participaria desse caso. Eu gostaria de perguntar em qual momento nós da promotoria falamos que foi um desses que ele citou que matou. Falamos na possibilidade de ter sido homicídio e não apontamos alguém, pois para fazer isso, como nosso dever, deveríamos analisar coisas que estão na cena, deveríamos coletar provas. Ou seja, novamente ele está continuam desaparecendo, né? Revólver, colchão, petições queimadas. Então, é muito complicado analisar um crime em que constantemente as provas vêm desaparecendo e que sempre há muitas controvérsias, como, por exemplo, como é que não entrou ninguém na casa, mas mesmo assim a mulher teve, a Suzana teve a traqueia, né? O problema da traqueia como foi mostrado, que é o símbolo de estrangulamento. Ou uma lesão, uma agressão de pessoas. A primeira sim. A segunda perita, ela pede para não fala. A primeira perita pede para não fala. Primeiramente, eu gostaria que, ao decorrer, não, eu queria que vocês continuassem. novamente nós falamos Eu quero agora, continuar dispensando todo o resto do decorrer do tribunal, porque vocês acabaram desvalidando o meu trabalho e o meu laudo. Eu apresentei um laudo para vocês. Vocês me contrataram para quê? Para analisar os fatos e a cena do crime ocorrido. Analisei, trouxe os fatos, prestei o meu laudo e
dizendo que houve mandante, que houve terceira pessoa. Eu não constatei isso. Vocês estão acabando invalidando a minha profissão, minha profissionalidade, minha profissionalização mediante as pessoas que aqui estão presentes. Vocês estão meio que sujando a minha imagem. Meu diploma, tudo meu, que vale de quê? Silêncio no tribunal. Espero que sim. Pessoal, vamos dar uma pausazinha para que eles acertem aqui a questão do caso, tanto a defesa quanto a acusação. Nós temos duas possibilidades. A imagem que está passando para o júri é que não vamos julgar ninguém, as pessoas que foram mandantes, ou foi a imagem que pode ser, foi homicídio ou foi suicídio. Pode-se julgar isso ou tem alguma acusação contra alguém de fato concreto. Sobre isso foi só um equívoco na fala, né? Como o próprio